Olá, este é o Dialogando MAC, um programa da Capelania da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e hoje nós estamos aqui no sítio Refúgio em Mogi das Cruzes, nesse lugar lindo, maravilhoso, e estamos sendo recebidos aqui pelo Dr. Vadislau Martins Gomes, autor do livreto Prazer Momentâneo, vale mesmo a pena o risco, e nós vamos conversar sobre isso com ele. Dr. Vadislau, muito obrigado por nos receber hoje aqui. A alegria é minha. Dr. Vadislau, ele é doutor em ministério e autor de 11 livros, tradutor, conferencista e, como eu já disse, autor desse livro, e tenho certeza que na entrevista que ele estará nos dando hoje vai abençoar muito a sua vida. Antes de iniciarmos a entrevista com ele, nós temos a participação de dois alunos, Isaías e Tainã. Vamos então ouvir esses alunos nesse instante. O prazer momentâneo de um jovem, a festa, a vida social, pertencer a um grupo. Eu acho que isso que o jovem tem como prazer momentâneo. Ele pertencer a algum lugar, se sentir dentro de um movimento. Então, acredito que o jovem se depara sim com a questão das drogas, da sexualidade, mas também vejo ele se deparar um pouco com a questão da gula e do egoísmo também, principalmente dentro do mercado de trabalho. Iniciamos aqui com a primeira pergunta. Dr. Vadislau, o que nós podemos entender por prazer e também por prazer instantâneo? Como eu coloquei no livrinho, a Bíblia recomenda que todos nós usufruamos da vida. A vida é bela, a vida que Deus deu. Como disse o cantor, ela pode estar meio cruel agora, mas é bela, e eu canto é a vida e é a vida. Mas quando o Salomão, o sábio, falou para o jovem usufruir da beleza, do prazer, ele disse que tudo o que é prazer, toda beleza da vida, toda delícia da vida, tudo que é bom para o homem, tem de ser uma liberdade dentro de uma forma. Se você sai da forma, ela é prejudicial, ela rouba você desse prazer. Uhum. E prazer instantâneo seria você produzir o seu prazer. Aqui é que entra a resposta da Bíblia. Uhum. A Bíblia diz assim: agrada-te do Senhor. O que quer dizer? O Senhor é bom, tem um bom contato com Ele, recebe a graça, recebe tudo que Ele deu com gratidão, dentro da forma que Ele colocou, dentro dos padrões, para você não extrapolar e pisar no espinho e rebentar a cara num desastre. Então existem os limites para esse prazer. Mas não existem limites para a alegria, para o contentamento na obra de Deus. Muitos jovens, talvez, que estejam nos ouvindo, eles podem entender que Deus é um desmancha-prazeres. É exatamente o oposto. A proposta do antagônico a Deus é que Deus é estraga-prazer. Deus é estraga-prazer do prazer instantâneo que é mal aplicado. Mas Ele é a favor desse prazer. Então Ele diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Olha que interessante, sim, Ele agrada de nos agradar. Quando há um contentamento real, sem a maldade do prazer instantâneo, é aí que Deus coloca seu agrado. O prazer instantâneo seria, em vez de Deus satisfazer o desejo do meu coração, eu mesmo querer satisfazer o desejo do meu coração. É como se eu desse um salto e só depois de pular que eu decidisse a altura que eu queria ir. O prazer instantâneo. E o que a Bíblia diz é que todo prazer instantâneo que é fora, o prazer instantâneo entendido fora do plano de Deus, e eu provendo para já, para agora.
esse prazer é escravizador. Aliás, a Bíblia não usa a palavra vício, ela usa a palavra escravização. Então, a escravidão de um hábito, ele se torna mal para nós. É uma prisão, ele inibe o verdadeiro prazer. Como que a gente podia colocar? Todo mundo pensa em droga e álcool. Na verdade, quando se fala em prazer instantâneo, é todo prazer que se torna meu senhor, em vez de Deus ser o meu senhor. Então, se eu coloco, por exemplo, corrida, adrenalina, como meu senhor, e eu não vivo sem aquilo, eu corro 16 quilômetros por dia, não posso parar, o dia que eu não paro eu maltrato todo mundo, é uma droga induzida. Então, o que a gente podia dizer? Prazer real é o gozo das coisas que Deus nos deu, tudo que é bom. Agora, o prazer instantâneo é aquele que eu quero prover para necessidades que eu sinto, elas não são reais, são necessidades sentidas. Eu penso que eu preciso daquilo, então eu me habituo. Isso tem duas colocações. A primeira, ela é socialmente condicionada. Mas existe um fator interior, existencial, ela é individualmente motivada. Meu coração me motiva, mas em associação com o condicionamento que eu recebo da família. Sim. Então é uma interação do meu coração com o ambiente em que eu estou. Sim. Aí os prazeres me parecem. Então vamos dar um exemplo rápido. Enquanto está fazendo o ensino médio, o rapaz ou a moça estão meio dependentes do pai e são tratados como pessoas dependentes dos pais. Então ele tem uma influência em casa e uma da escola que é diferente. No momento que ele vai para a faculdade, ele sente uma independência e ele tem que refazer todo o seu ambiente, se refazer para um próximo ambiente, mas ele não pode mudar o que ele já recebeu. Então ele tenta conviver com aquilo com novos hábitos. Aí é que prazeres que vieram motivados de casa e treinados lá, crescem ou são suprimidos e substituídos quando ele pensa que é independente. Excelente. Motivações. Esse ponto é muito importante. Nós vamos tratar, doutor Vadislau, no próximo bloco, exatamente sobre essa questão da minha motivação, de me envolver com prazeres que inicialmente não seriam prejudiciais a mim, mas tornam-se justamente porque eles não estão centralizados em Deus. E será que vale realmente a pena o risco disso? Então no próximo bloco nós estudamos sobre isso. Nós voltamos com o nosso programa Dialogando MAC e terminamos o bloco anterior falando a respeito dos possíveis riscos que o prazer momentâneo pode trazer para a vida de um jovem, em especial para o jovem universitário. Antes do Dr. Vadislau responder essa questão, vamos ouvir o que os nossos alunos falaram a respeito desses riscos. Até no meio universitário é muito comum o excesso de consumo de álcool. E no momento que você está ali na balada é muito bom, ou onde é que você esteja, mas nós vemos com frequência acidentes de carro, onde jovens perdem a vida por conta disso. Perdem a noção e isso acaba com que a pessoa sofra um acidente ou cause algum acidente, porque ela não tem mais o controle de si, né? O álcool é legal, ali está todo mundo se divertindo, mas depois ele pode trazer consequências. Enquanto é prejudicial para a sua saúde, aumenta o peso, também é prejudicial para a sua autoestima.
você vai começar a se ver como não de um bom jeito. Você vai começar a desanimar quando você se olhar no espelho, começar a não se aceitar do jeito que você é uma consequência mais a longo prazo. Dr. Vadislau, o título do seu livreto é Prazer Instantâneo ou Prazer Momentâneo. Vale a pena o risco? O senhor estava tocando um pouco já nesse assunto no bloco anterior. Vale a pena o risco? Vamos continuar o pensamento de lá e desenvolve até aí. O que acontece com aquele jovem que fez a transição, saiu de casa, sentiu a independência, é que a motivação dele vem do seu coração, mas há um condicionamento social. Nós somos interiormente motivados, socialmente condicionados. E não são duas coisas, mas uma interagência ali. Eu reagi à minha mãe, ao meu pai, aos meus irmãos, com o meu coração. Reagi aos meus amigos de escola, aos professores, com o meu coração. Essa reação, essa troca. Quando eu me sinto independente, eu vou repetir a mesmo condicionamento, tentando evitar os erros. Meu coração previne de que eu choque. Então aí eu vou desenvolver certos gostos. E aí é que entra a questão. Para você fazer uma mudança imediata, porque você já entrou lá, você já está no meio de um povo, você tem de colocar rapidamente o que te agrada, e o que te agrada vai ser muito o que agrada os outros. Entra aí a questão do abuso. Do abuso, sim. Olha, todo mundo pensa que o problema das drogas é só um problema moral. Não, ele é físico. Quimicamente, você está sendo induzido. O ambiente te condiciona quimicamente. Então, a pessoa pode estar viciada em fumaça de óleo diesel. Ela pode estar viciada de comportamentos. Sim. Escravizada, como diria a Bíblia. Drogas não são somente aquelas que nós tomamos, são aquelas que nós formamos. Se você nota o medo provoca uma reação de insulina, que é adrenalina. Então, com insulina e adrenalina, os açúcares são queimados, provoca. Isso é um movimento interior. Se você viciar em medo, você vai provocar, e depois vai vir o adrenocromo para destruir a adrenalina, e você vai ficar deprimido. Mas pode ser um vício. Alguém que sofra medo o dia inteiro, por um ano, vai sofrer de um problema crônico. Agora, quando nós temos o prazer imediato, é que nós ministramos essas coisas que nos fazem mal. Temos um prazer imediato, na droga, por exemplo, tem algumas que te provocam riso. Logo é substituído por uma depressão, que é o caso do álcool. Euforia seguido de depressão. Então, outras drogas deprimem antes e você toma um antagônico dela para poder liberar. O problema dessas drogas é que elas destroem aquilo que você queria fazer. Drogas químicas, por exemplo, em vez de te dar uma comunhão com a amizade, com os amigos, ela vai provocar solidão, isolamento. É o contrário. Agora nós podemos pensar, por exemplo, que alguns jovens, eles podem ter no sexo uma droga, na comida uma droga, no lazer uma droga? É exatamente isso que eu falo de comportamentos e outras questões. O sexo, criado para ser um prazer, ele exige um compromisso. Todo ato sexual, seja qual for, até de olhar de maneira libidinosa, fora de um compromisso, ele causa um isolamento, uma separação,
que impede a comunhão. Então, por isso que o cristianismo diz que o sexo é dentro do casamento. Sim. E o sexo ou qualquer outro tipo de prazer, comida, alegria, esporte, sempre você pode usar tudo isso para o seu bem ou para o mal. Ou ficar escravo dessas coisas todas. Exatamente. E penso que o que a Escritura nos ensina não é que Deus está para desmanchar os nossos prazeres, mas para nos ajudar a lidar com eles de maneira que isso não venha nos destruir. No próximo bloco, nós vamos tratar exatamente dessa questão, como nós podemos lidar com o prazer de maneira que ele não nos destrua. Até daqui a pouco. Você sabe o que faz um designer? Ao contrário do que algumas pessoas pensam, a função do designer não é só criar móveis modernos ou logotipos atraentes. Vai muito além disso. Ele é responsável por projetos que atendem a uma série de necessidades do mercado. Ele cria produtos e máquinas, planeja ambientes, desenvolve processos e serviços, elabora comunicação visual para empresas, e essas são apenas algumas das possibilidades. Porque o designer é o grande responsável por criar soluções criativas e viáveis. Por isso, ele é fundamental em muitas empresas. A Universidade Mackenzie oferece um curso na área. Aqui você vai conhecer ferramentas, materiais e processos de design, fundamentos de matemática e física e princípios de empreendedorismo, entre outros assuntos. Além de participar ativamente de oficinas e da elaboração de projetos. Design é a carreira ideal para quem gosta de inovação e de unir técnica à criatividade. Mackenzie, formando gente que vai mudar o mundo. Estamos então terminando com uma última questão que gostaríamos de fazer ao Dr. Vadislau. Nessa época hedonista que nós estamos vivendo e pensando em especial no jovem universitário, como que o jovem pode fazer para lidar ou enfrentar os perigos do prazer momentâneo e não cair numa roubada? Uma das orientações também, Salomão cobra no falar essas coisas. Ele diz para o profissional, por exemplo, que houve uma referência aí no meio profissional, né, no trabalho. Faz o seu trabalho com fidelidade, volta para sua casa, toma o seu vinho, come seu pão e tem prazer com a mulher da tua mocidade. Ela é a recompensa do trabalho. Eu acho fenomenal isso. Sim. Porque Deus está dizendo, olha, existe um prazer certo em todas essas áreas, ele não cerceia, mas aquilo que me faz mal, ele não quer que eu faça. Imagina, por exemplo, o atleta levantando peso e de repente ele quer pôr 500 quilos em cima dele, 600, 800, ele levanta a mão, manda um trator colocar o peso, ele despenca. O que Deus quer é que ele treine com os pesos pequenos, vá fazendo, crescendo a sua força, até que ele possa carregar. Todos os prazeres devem ser feitos sob medida e a medida da sua força. Eu estou agora fazendo fisioterapia, problemas aí na coluna, e a orientação, tanto do fisioterapeuta quanto do médico, o limite é a dor. Faça, mas Dentro não deixa limite. chegar lá. Existe um limite. Tudo que você tem como senhor da sua vida, aquilo que te produz alegria fora de Deus, servirá de peso excessivo, vai ultrapassar o limiar da sua capacidade. E quem nos assiste nesse momento sabe que, embora o prazer instantâneo ainda seja um prazer, ele mesmo já está consciente do quanto de dor isso pode provocar a ele, né? Às vezes ele tem dificuldade para sair, mas todos nós temos dificuldade para deixar hábitos. É difícil você dirigir com as duas mãos no volante depois que você
foi treinado a colocar o cotovelo na coisa. Sim, na janela. Mas é preciso. Uhum. Então, treinar um bom hábito não é impossível, é fácil. Principalmente o cristão tem uma força externa para fazer isso. E é onde eu comecei e podia terminar. Uhum. Nós somos motivados pelo coração e condicionados pela sociedade, e tudo isso deve ser gerido pela nossa relação com Deus. Se eu tenho relacionamento com Deus, meu coração vai ser dirigido por Ele, e Ele me dá força para desabituar de certas coisas. O hábito da mentira, que é um vício fabuloso, pega a gente. Deus pode nos fazer falar a verdade em amor. Ele diz, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Daí ele dá solução, porque somos membros uns dos outros. Somos membros do corpo de Cristo, a igreja. Somos membros de Jesus Cristo, irmãos dele. Somos irmãos uns dos outros. Isso vai nos fazer habituar, ter novos hábitos de falar a verdade em amor. Sim. Os outros vícios ou escravizadores podem ser colocados também aí. E os jovens na universidade, porque estão num ambiente onde tudo favorece de alguma maneira essa busca instantânea pelo prazer. É sempre importante eles saberem, né, Dr. Vadislau, que o propósito de Deus não é estragar a vida deles. O propósito de Deus é ajudá-los a entender que há um prazer que pode ser experimentado, que ele pode se alegrar com esse prazer, mas desde que ele tenha domínio sobre isso, que ele controle isso. E todo chamado vício, toda droga química ou droga comportamental, ou atitudes, tudo que a gente habitue, chega a um ponto que ele tira o domínio e passa a nos dominar. E aí está o ponto, quando somos dominados. Sim. Muito bem, há tantas outras coisas que a gente poderia tratar aqui, questões importantes que poderiam ser tratadas aqui. Mas terminou o nosso tempo. Quero aqui agradecer ao reverendo Vadislau, doutor Vadislau, pela acolhida que nos deu aqui no seu sítio, e quero dizer a você que você pode ser muito abençoado se você seguir os conselhos, as orientações que lhes foram passadas no nosso programa de hoje. Tendo mais alguma dúvida, alguma necessidade, precisando de algum outro auxílio, você pode passar na capelania e procurar um dos capelães para poder ajudar você. Deus abençoe a sua vida e até o próximo Dialogando MAC. Uma parte em você chora o tempo perdido. Um pedaço em você sente angústia e tem medo. Outra parte em você corre atrás de um sentido. Outro lado procura um amigo querido. E você já postou, já compartilhou, já gravou, já baixou, já se perguntou se alguém vai ouvir o que tem pra dizer. Desejo ver no seu olhar a descrição de um novo tempo. Por onde quer que caminhar, a esperança ali no vento, iluminando
chora o tempo perdido. Outra parte em você corre atrás de um sentido. E você já postou, já compartilhou, já gravou, já baixou, já se perguntou se alguém vai ouvir o que tem pra dizer. Desejo ver no seu olhar a descrição de um novo tempo. Por onde quer que caminhar, a esperança ali no vento, iluminando a escuridão. O sol será seu companheiro. No fundo do meu coração eu quero ver você inteiro. Uma parte em você chora o tempo perdido, você inteiro. Um pedaço em você sente angústia e tem medo, você inteiro. Outra parte em você corre atrás de um sentido, você inteiro. Outro lado procura um amigo querido, você inteiro.